Vamos falar de aposentadoria? Você tem alguma dúvida? Você que já é aposentado, ou você que vai se aposentar aí nos próximos meses, nos próximos anos, daqui a pouquinho, tem dúvida sobre a aposentadoria? O INSS mudou algumas regras, você deve ter ouvido falar da revisão para a vida toda. A gente vai entender hoje o que significa isso e você vai entender se vale a pena você pedir essa revisão, se vale a pena continuar como está. Você que planeja se aposentar agora em 2023, tem alguma dúvida? Acompanhe a nossa entrevista, aproveita e manda sua dúvida também, manda sua pergunta. Pode mandar lá pelo YouTube ou pode ligar para a gente aqui também, 0 operadora 19 3871 9620. Manda sua dúvida por telefone, se quiser também pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Aproveita que é a hora de você tirar sua dúvida. A aposentadoria é uma coisa importante, é um dinheirinho que você vai precisar aí pelo resto da sua vida, então já não é muito, né, gente? Quem se aposenta, quem é aposentado, sabe que às vezes o dinheiro fica curto. Você estava acostumado a receber um salário, às vezes quando aposenta, esse salário reduz bastante, mesmo contribuindo aí a vida inteira, tem gente que contribui por 40 anos, mesmo assim não vem aquele salário tão grande, então se você puder fazer tudo direitinho para que você receba um dinheiro digno ali no fim do mês, melhor. Então aproveita que a gente quer tirar suas dúvidas agora. O advogado Leandro Naliati, que é especialista em direito tributário, em direito previdenciário. É isso, doutor Leandro? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Direito tributário e previdência é a minha especialidade. Então o doutor Leandro está aqui com a gente hoje para tirar suas dúvidas. Seja bem-vindo, obrigada por vir aqui nesse comecinho de ano. Feliz ano novo para você. Obrigado, feliz ano novo para todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui novamente, acho que é a quinta vez que eu venho ao programa. Gostaria também de fazer um agradecimento especial às 4 mulheres da minha vida, minha querida mamãe, minha esposa Dani e minhas 2 pequenas, Lavina e Maria, que inclusive estão aqui no estúdio me assistindo e me prestigiando. E tão lindas aqui também, tem até, não sei qual das duas que é, mas está vestida até de princesa, coisa mais linda. É a Maria. A Maria, bem-vindas também, viu? Ó, família toda aqui reunida para prestigiar o doutor Leandro. Bem-vindas, feliz ano novo para vocês também. Doutor, quem está planejando se aposentar agora em 2023, precisa prestar atenção em quê? A gente vai falar já sobre revisão para a vida toda, mas precisa se atentar a quê antes de pedir aposentadoria? Isso, 3 regrinhas básicas que tiveram alteração agora no ano de 2023. Na aposentadoria por idade, né, teve alteração da idade mínima, principalmente para a mulher. Agora, para poder aposentar por idade, a mulher tem que somar 62 anos de idade. O homem continua 65. Na aposentadoria por pontos também teve alteração. A mulher tem que atingir 90 pontos, que é a somatória da idade mais o tempo de contribuição. Para o homem passou para 6 pontos. E aqueles que tiverem na regra de transição, que tem que observar após a reforma tributária, tem uma regra de transição. A mulher que já atingiu 30 anos de contribuição e tiver 58 anos de idade, consegue se aposentar. E o homem que tiver 35 anos de contribuição e somar 62 anos e meio de idade, também consegue se aposentar. Então essas foram as principais alterações, né, via de regra, no INSS para esse ano de 2023. Tem gente que ouve essas pontuações, 90 pontos, 100 pontos, e fica preocupado, mas eu só vou me aposentar quando eu tiver 90 anos? Não é isso, né, doutor? Tem que juntar a somatória da idade, mais tempo de contribuição. É isso para poder facilitar. As pessoas podem entrar no site ou no aplicativo do Meu INSS, não precisa ser advogado. Lá você vai ter a sua senha, que é a senha oficial gerada pelo gov.br, e o próprio INSS vai fazer algumas simulações. Não quer dizer que as melhores simulações são as que ele apresenta ali. A gente indica buscar um especialista para ver qual que é a melhor situação, para você não pedir uma aposentadoria que vá te dar algum tipo de prejuízo ou um valor menor. Mas consegue fazer essa simulação pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS. Não precisa ir mais até uma agência do INSS para fazer essa simulação? Não é necessário. Pode ir também. O que ocorre é que, até na época, quando estava na pandemia, não tinha atendimento presencial. Hoje eu ainda considero que o atendimento está muito precário, não consegue atender todo mundo. Né? Às vezes tem fila para agendamento, né? Não tem mais essas filas gigantes que existiam no INSS antigamente. Mas o fato de ser online ajuda bastante. Para quem está na regra de transição, vale a pena pedir aposentadoria agora ou vale a pena esperar um pouquinho?
sempre é bom pedir aposentadoria, devendo observar o quê? Porque sempre quando há alteração, sempre é para, não vou dizer assim prejudicar, mas sempre estende um pouco o tempo de contribuição, estende um pouco a idade. Porém, na regra de transição, é necessário observar que muitas vezes as pessoas já tinham direito adquirido numa regra mais favorável antes. Por exemplo, eu vou pedir minha aposentadoria hoje, eu vou entrar numa regra de transição. Porém, tem que ser observado o quê? Talvez por um analista ou por um expert no assunto, que às vezes há 2, 3 anos atrás essa pessoa já tinha um direito adquirido e o valor da aposentadoria que ela poderia receber é bem maior do que se ela pedisse hoje. Então tem que observar. Tem muita pegadinha nessa situação, muita pegadinha na Previdência. Então, eu aconselho você que está planejando se aposentar, já vai atrás, já procura um especialista, procura um advogado para você se informar sobre isso. Não deixa chegar lá na hora que você vai se aposentar, que às vezes você vai perder mais dinheiro ainda do que já perde, né? A gente já perde quando aposenta, já não recebe, como eu falei, aquele salário tão alto. Às vezes você ia receber um pouquinho a mais e com essas dicas aí de um especialista você vai conseguir esse valor. É importante só salientar uma situação. Mesmo que a pessoa tenha pedido a aposentadoria agora, não quer dizer que ela não possa pedir a revisão, tá? Porque o INSS tem a obrigação de conceder a melhor aposentadoria, ou seja, o melhor benefício. Se numa situação, por exemplo, você pede aposentadoria por idade, achou que está satisfeito, enfim, é um bom valor, mas depois verifica que por tempo de contribuição, que é uma outra modalidade de aposentadoria, o seu valor ia ser maior, você pode pedir essa revisão para o INSS. Tá. Tem um prazo decadencial de 10 anos, tá? Que é contado do mês seguinte da concessão da aposentadoria. Por exemplo, se você aposentou em novembro, você tem até dezembro de 10 anos após para poder pedir essa revisão. Tem que observar. Então, assim, não está perdido. Não está perdido. Tem uma salvação. Nem tudo está perdido. Mas vamos entender agora essa revisão para a vida toda. Não sei se você acompanhou, mas o Supremo Tribunal Federal fez uma votação agora há pouco e concedeu o direito aos beneficiários do INSS de pedir essa revisão para a vida toda, que significa que você vai juntar tudo que você ganhou durante a vida, do tempo que você contribuiu, e essa média vai gerar o salário ali, vai gerar a sua aposentadoria. É isso, doutor? Exatamente. Como é que funciona essa revisão da vida toda? A reforma da Previdência que teve em 99, ela instituiu o quê? O cálculo da aposentadoria era considerado das contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Tá. Acontece que muitas dessas pessoas que vinham pedir aposentadoria, os maiores valores de contribuição eram antes de julho de 94. E esses valores que eram maiores não eram aproveitados no cálculo da aposentadoria, o que fazia o valor ser achatado. Então agora é permitida. E tem que observar também que tem que ser aposentado até novembro de 2019. Quem pediu essa aposentadoria após novembro de 2019 já não tem mais direito a essa revisão, a não ser, né, que esse aposentado já tinha o direito adquirido anterior a essa data, que faça uma revisão que consiga jogar esse valor para o alto. Tá, então, se você se aposentou até novembro de 2019, pode ser que vale a pena você pedir essa revisão para a vida toda, porque a mudança aconteceu justamente ali quando entrou o Plano Real. Então, em 94 entrou o Plano Real, dali para trás, tudo que você contribuiu não entrava no cálculo. E agora pode ser que entre no cálculo. Mas você estava me explicando que às vezes não vale a pena, mas uma vez que fez esse pedido para o INSS e o INSS reconheceu, né, concedeu essa revisão, o INSS, mesmo que o salário for menor, vai ficar, é o que vai valer. Isso, o INSS tem o dever de analisar o requerimento. Tá. No caso, o requerimento não é feito administrativamente ainda. Tem um campo lá no aplicativo ou no site do INSS que ainda está em implantação para poder pedir essa revisão administrativamente. O que tem que ser observado é o seguinte: muitas pessoas, se a gente for analisar a grosso modo, todos que aposentaram de 99 até 2019 têm direito à revisão, ponto, ok. Só o que tem que levar em conta é o quê? Às vezes, os valores anteriores a 94 são contribuições pequenas que vão jogar o valor da tua aposentadoria para baixo. Além do que, se for o caso, pedir para a devolução dos últimos 5 anos. Então, pode gerar um prejuízo grande para o aposentado se não for, analisado corretamente. Muitos chegaram para a gente para analisar no escritório, praticamente metade das pessoas que tinham direito à revisão da vida toda, o valor era negativo. Então, se você entrar, você vai estar prejudicando essa pessoa.
Então, e basicamente a metade tinha direito a elevar o valor da aposentadoria. Então, o cálculo é fundamental para esse pedido de aposentadoria, de revisão, no caso. Mas aí não entra essa regra que você me explicou, que o INSS tem a obrigação de pagar sempre a melhor condição, o melhor salário, ou não? Uma vez que eu entrei com esse pedido de revisão, o INSS aceitou, fez a revisão, se o valor for menor... Mas aí a condição era aquela. Entendi. A melhor condição era aquela. Ele não tinha duas condições, ele tinha somente uma. Entendi. Então, tem que prestar atenção se vale a pena você fazer esse pedido de revisão. Por isso que é importante consultar aí alguém que entende. Tem um prazo para pedir essa revisão ou a partir de agora, a hora que eu quiser, eu posso pedir? Muitas coisas que têm acontecido no Supremo, o que acontece? A modulação. Provavelmente, a União Federal vai pedir a modulação dos efeitos dessa decisão. Provavelmente, o que vai acontecer, quem entrou com a ação até a data do julgamento, que foi final de novembro, vai ter direito a essa revisão. Quem não entrou ainda, pode ser que não tenha, pode ser que a União, o STF, não reconheça. Existe um burburinho, a gente não pode afirmar, por conta que tem esse pedido administrativo, porém pode ser que aconteça de não ter essa modulação. A gente orienta a entrar. Quem tem direito tem que buscar, porque se não entrar mesmo já está tudo perdido. A gente passa essa orientação, tem direito, verificou que o valor é positivo, entra. Depois deixa analisar a situação se vai valer ou não. Tem um prazo para o INSS dar essa resposta? O prazo administrativo do INSS é 30 dias mais 30. Geralmente demora mais. Isso vale na prática? Não vale. Geralmente não é observado. Aí existe uma outra situação. Quando estende muito esse prazo, aí a gente entra em mandado de segurança, o juiz obriga ao servidor do INSS a analisar o pedido. E agora deve vir um período aí de fila grande, porque todo mundo deve estar entrando ao mesmo tempo com esse pedido de revisão? Eu não sei se todos estão entrando, muita gente já entrou. Não é uma revisão assim que é novidade. Talvez a novidade seria o ganho para os aposentados, porque muita gente esperava que fosse dar ganho para a União, para o INSS e não para os aposentados. Então, para nós foi uma vitória considerável, se tratando de Tribunal Superior, decisão de Tribunal Superior. E essa revisão, ela pode ser pedida por todos os beneficiários do INSS? Quem recebe por invalidez ou quem recebe pensão, auxílio-doença, vale para todo tipo de benefício? Sim, vale para todo tipo de benefício. O que tem que ser observado novamente é o quê? Se vale a pena. Tá. Tem que ter isso bem em mente, isso muito tem claro que estar claro, né? Exatamente. Antes de ir atrás dessa revisão, desse possível pedido de revisão, o que eu preciso ter em mãos para chegar com tudo certinho lá para o INSS? Você precisa pegar a carta de concessão, que é o documento oficial onde consta o valor da tua aposentadoria, o CNIS, que é o cadastro do INSS, onde tem todas as suas contribuições, analisar, fazer um cálculo, ver se vale a pena ou não e dar entrada no requerimento. Ou no INSS, se o INSS aceitar, se o INSS negar ou não quiser aceitar o seu requerimento, aí através de processo judicial. E aí tem alguns casos mais complicados, né? Porque tem muita gente que contribuiu com o INSS, mas aí por um erro da empresa, ou às vezes até por fraude da empresa, que a gente sabe que existe também, esse valor não entrou ali no cálculo do INSS. Essa pessoa vai ter direito a algum tipo de revisão ou aí vai ter que ser um processo judicial mesmo? No caso aí é um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim. Aquelas pessoas que não tiveram a contribuição computada lá dentro do INSS, ou pode entrar com uma reclamatória trabalhista, devendo observar o quê? O prazo prescricional de 2 anos após o desligamento do emprego, ou mesmo que ele exerça uma atividade remunerada ou não, tem que analisar, porque você pode recolher em atraso também com multa, tá? E aí vai ser computado, vai ser considerado esses valores no recolhimento. Vale a pena essa contribuição com multa? Em alguns casos, sim, vale a pena. Existem, a gente chama de planejamento previdenciário. Existem alguns casos que a gente analisando por 1, 2 ou 3 meses muda a situação. Você passa para outro tipo de aposentadoria. Por exemplo, de aposentadoria por idade, faltam 2 ou 3 meses para aposentadoria por tempo de contribuição, onde o teu índice o teu fator previdenciário na época, quando você tinha direito adquirido, joga o teu valor lá em cima. Então tem que ser observado caso a caso, mas muitos vale a pena sim. E nesse caso, se em questão de 2, 3 meses muda ali o fator previdenciário, e aí muda o valor, mas eu já estou no processo, eu já dei entrada no INSS e ainda não saiu a aposentadoria.
Aí seria o caso de entrar com uma revisão ou nesse período o INSS vai fazer essa correção, digamos assim? Vamos destacar que o fator previdenciário foi válido até 2019, a gente estava falando de direito adquirido. Tá? Mas vale observar, o INSS faz essa correção, normalmente. Tá? Chegou uma pergunta aqui para a gente, para o doutor Leandro, pelo nosso canal do YouTube, da Tânia Raul. Tânia, boa tarde, obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte: me aposentei e continuei contribuindo. Eu tenho que fazer uma revisão? É isso que a gente chama de aposentação, até nós falamos disso anteriormente, né? Infelizmente não é mais possível. Você aposentou e continuou contribuindo, vai cair lá para o fundo para o aproveitamento das pessoas que virão aposentar futuramente. Então, nesse caso uma dela, revisão, aqui não vale a pena. pelo fato dela ter continuado contribuindo, não cabe. Aí tem que analisar se ela aposentou da melhor forma, se o INSS concedeu para ela o melhor tipo de aposentadoria. É uma outra situação. Tá, então, Tânia, vai valer a pena você entrar com essa revisão até a data que você se aposentou. Dali para frente, o que você contribuiu, aí, como o doutor disse, entra para esse fundo do INSS, Isso. mas não é um valor que vai voltar para ela. Não vai ser mais né, aproveitado para ela. No caso de aposentadorias especiais, mudou alguma regra agora? De 2019 para cá, o INSS praticamente acabou com a aposentadoria especial. Eu falo assim porque ficou muito difícil, né? Antigamente, vamos dizer assim, o grau menor de insalubridade, que era 25 anos, hoje não é observado mais. Você tem, né, o período de contribuição mínima de 25 anos, mas, porém, a idade mínima hoje é 60 anos de idade. Então, em alguns casos, a pessoa vai chegar a trabalhar em 40 anos de atividade especial. Então, pode ser, né, dependendo do grau de insalubridade, você nem vai chegar conseguindo uma idade dessa. Então, assim, foi bastante penosa essa legislação agora, essa alteração para quem é de atividade especial. E no caso da desaposentação, né? Como você estava falando, quem pediu, pediu, quem não pediu, não tem mais condição, não vai né? conseguir mais. Algumas pessoas que entraram, né, isso já tem algum tempo, que tiveram trânsito em julgado desses processos, que conseguiram fazer esse aproveitamento dessas contribuições posteriores à aposentadoria e deu certo, ok. Direito adquirido, né, trânsito em julgado, coisa julgada, não mexe mais. Né? Agora, quem não entrou, esquece. Não consegue. Para a gente que está de fora, para nós que somos leigos, é tanta regra, é tão difícil e é tanta mudança, né, doutor? Por que acontece tanta mudança nas regras de aposentadoria aqui no Brasil? É difícil falar, talvez pelo fato de que as pessoas, né, que fazem essa legislação não tenham esse conhecimento específico. Talvez mesmo é ruim a gente falar isso, talvez para confundir também. É difícil eu te afirmar. Eu gostaria muito que a legislação fosse mais clara, mais objetiva e coesa, ia simplificar bastante, principalmente para as pessoas que estão na idade de aposentadoria. Exato. Mas infelizmente não é assim. Cada mês, cada 6 meses, cada ano são surpresas novas e que confundem até nós, né, especialistas no assunto, imagina quem não é. Então, é por isso que é importante você ir atrás mesmo, procurar os seus direitos para receber pelo menos um mínimo ali no mês. Olha, a gente recebeu mais uma participação aqui. Maria Celina Guil, ela pergunta o seguinte: quanto é o aumento dos aposentados? Imagino, Maria, que você quer saber esse ano se teve algum reajuste para os aposentados. Se não for essa a sua pergunta, me perdoa se eu não conseguir compreender. Mas esse ano teve reajuste, doutor, para os aposentados? Sim, teve reajuste. Vamos considerar que seja de acordo com o salário mínimo, porque está sendo reajustado praticamente igual. O ganho real é de 2,7% acima da inflação. Para esse ano agora? Para esse ano agora, para 2023. Então, Maria, se essa foi a sua pergunta, esse é o aumento agora para o ano de 2023. Espero que a gente tenha conseguido atender suas dúvidas. Doutor Leandro, obrigada pela sua participação. Algum conselho especial para quem está pensando em entrar com aposentadoria agora, além de observar essas 3 regrinhas que você falou para a gente no começo da entrevista? O conselho que a gente dá, entre no site do INSS ou no aplicativo, né, faça a simulação, se vê que a análise ou considerar que o valor está aquém do valor que você espera receber, aí contrata um especialista para poder fazer uma análise, né, mais correta dessa situação. E se tiver também um pouquinho abaixo, um pouquinho aquém, vale a pena, para quem pode, obviamente, né? Continuar trabalhando mais um pouquinho para chegar num valor um pouco melhor? Vale muito a pena, vale muito a pena. E continuar contribuindo, porque muita gente deixa para contribuir no final.
e às vezes perde tempo ou se altera a regra no meio do caminho, pode ser que afete e não consiga aposentadoria no futuro. No futuro. E aí, como a gente já sabe, como o doutor falou também, essas regras elas se alteram a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, então vale a pena ficar atento. Os contatos do doutor Leandro também estão aí, se tiver alguma dúvida, entre em contato também, tenho certeza que ele vai poder ajudar muito vocês. Obrigada, doutora, até a próxima. Eu que agradeço. Bom ano. Um bom ano para nós. Obrigada. Aposentadoria é uma coisa difícil, né, gente? Então a gente tem que realmente ficar atento para poder receber o melhor valor que o INSS pode pagar para quem depende aí dessa aposentadoria que vem do INSS.